Vamos lá, boa noite, meu povo. Começando mais uma live. Esse novo esqueminha nosso, aula gravada, aula com novidades, né? Agora desenhando no computador para os mapas mentais ficarem prontos mais rápido. Muitas novidades, tudo tá cada dia melhorando aqui. Temos muitas coisas, muitas novidades vindo para 2021. Continue acompanhando, né, nas redes sociais, no Instagram, aqui pelo YouTube. Tô preparando muitas coisas para vocês. Não deixe de acompanhar, porque você não vai se arrepender. Crescer, né, se desenvolver, trabalhar seu desenvolvimento pessoal nunca é demais. Então, fica por dentro, não perde o que eu tô preparando para você. Vamos lá, então. Antes de mais nada, bom, vocês já viram aqui na tela, né? Que a gente vai trabalhar o Hulk. Se vocês já me viram falando aí, vocês sabem que tipo é esse, né? Tipo 9. Enquanto eu vou desenhando o Hulk aqui, me conta. Primeiro, vai lá dar o seu joinha, né? Já deixa o seu joinha lá, que isso. Ah, Carla, não, nesse negócio de ficar dando joinha. Pode dar dislike também, gente. O joinha, o dislike, o comentário, todas essas coisas são engajamento. Então você goste ou você não goste, você dê joinha, você comente, a gente chama de engajamento. É uma métrica que o YouTube entende que este vídeo, esta aula é interessante para outras pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Então, por que não compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? Então, vamos ser generosos com as pessoas e vamos curtir e comentar nesse vídeo para que ele alcance mais gente com esse conteúdo. Se o Enneagrama faz bem para você, se abençoou sua vida, se mudou sua história, por que não compartilhar com outras pessoas, não é verdade? Então, já deixa o joinha aí e me diz o que vocês acharam da aula passada. Me conta aí, eu tô nos comentários com vocês, né? E vou trocando uma ideia com vocês aí enquanto a aula vai rolando aqui. Me conta nos comentários. Foi difícil? Foi... o que vocês acharam, né? Ficou interessante esse novo formato? Conseguiram baixar o mapa mental? Conta pra mim aí tudo nos comentários que eu tô. Para quem tá chegando agora, quem tá assistindo essa aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal. A proposta aqui do nosso canal é ilustrar realmente para que você entenda o Enneagrama de uma forma fácil, divertida, né? E que possa aplicar no seu dia a dia e mudar sua história, né? Como aconteceu comigo e com tantas outras pessoas que conhecem o Enneagrama e foram transformados por ele, né? Não existe mágica, o Enneagrama não é uma caixinha para você entrar, como outras, né, que a gente tem por aí. O Enneagrama não é uma fórmula mágica, você não vai conseguir mudança se você não se esforçar, mas ele é o nosso mapa do tesouro, né? Ele é a chave que vai te despertar para o seu autoconhecimento, para que você se conheça e a partir do conhecimento desses arquétipos, né, que a gente estuda, você descubra o seu e consiga entender os mecanismos do seu ego, né? Consiga entender por que você se comporta da forma que você se comporta e a partir daí modificar a sua história, né? Então, se você tá chegando aqui, não tá entendendo o que tá rolando, assiste essa aula, não sai, fica aí que você vai aprender, mas depois comece assistindo a aula 1, que a aula 1 eu explico desde o início, todas essas aulas aqui do YouTube tem uma sequência lógica que eu estou explicando para vocês desde como a personalidade se forma até os tipos, né, como os tipos se comportam e tudo mais. Hoje a gente vai falar então do tipo 9, que é o pacificador, mediador, ele tem vários nomes. O tipo 9 é aquela pessoa que tá ali para todo mundo, né? Ele é o amigo de todas as horas, ele é uma pessoa calma, tranquila.
geralmente não se estressa, né? O circo tá pegando fogo, tipo 9 tá de buenas lá, vendo o que tá acontecendo e sempre trazendo uma palavra positiva, sempre buscando ver o melhor da situação e acalmar todo mundo. Ele é muito companheiro, ele é muito mediador, né? Por isso que a gente chama ele de mediador, porque ele é uma pessoa que está sempre pronto para resolver qualquer conflito, ajudar em qualquer problema. É uma pessoa muito agregadora, né? Ah, Carla, então por que você está desenhando o Hulk? Porque só quem conhece o tipo 9 de perto, quem convive com o tipo 9 sabe que dentro dessa aparente tranquilidade existe aquela ira da tríade do instinto que a gente vai ver aqui. Existe essa ira que tá ali, né? Pronta para sair, que ele fica implodindo, né? Eu converso com alguns tipos 9 que são amigos e eles falam muito isso, né? A sensação que eu tenho dessa raiva é que eu vou segurando até o momento que eu não consigo mais. E aí dá ruim. Vai parar no hospital com pressão alta, ou tem burnout, tem estresse, ansiedade, né? Transtorno de ansiedade, porque segurou por tanto tempo aquela situação que a raiva ficou. Então o 9 é o Hulk. Quando ele explode, sai de perto, que ele esmaga mesmo, né? Então a gente vai ver isso, porque que é assim, né? O 9, quando a gente fala os primeiros contatos, assim, quando a pessoa tem o primeiro contato com o Enneagrama, e a gente fala que o 9 está na tríade do instinto, a pessoa não entende muito bem, mas como assim, né? Esse fogo, essa coisa que é tão característica no 8, no 1, como é que a gente vê isso no 9? Você tem que olhar além dessa imagem tranquila, né, que o tipo 9 passa. Ele realmente esconde a ira que está presente na tríade, ele consegue disfarçar bem. E a gente vai entender as motivações. Me conta aí nos comentários, enquanto eu estou desenhando aqui o nosso Hulk, me conta nos comentários se você conhece um tipo 9 e como é conviver com o tipo 9. É fácil, você em relacionamentos assim, onde tem um tipo mais assertivo, geralmente ele leva o 9 na conversa, né? A minha irmã, a gente fica na... Eu sempre achei que ela era um tipo 9, ela diz que é tipo 6, mas eu vejo ela como uma pessoa assim, mediadora, e sempre assim, eu e a minha outra irmã, a caçula, a gente vivia se pegando e a Clau tava sempre ali no meio para conciliar, para resolver, sabe? É uma pessoa que tá pronta para resolver qualquer conflito. Só que também, tadinha da minha irmã, eu levava ela na flauta quase todas as vezes, assim, fazia ela fazer o que eu queria muitas vezes, porque o tipo 9 é assim, né? Ele, como ele é muito amigo, muito prestativo, ele vai com o grupo. E é por isso que também a gente vai ver, ele se confunde com alguns tipos, como o tipo 2 e o tipo 7, né? A motivação do 9 é que vai fazer a gente entender o que está por trás desse comportamento. Então, tipo 9, o Hulk, vamos entender um pouquinho, baseado aqui. Lembra que na semana passada eu falei que eu não tenho nada em comum com os outros tipos, e eu falei que a gente tem tudo em comum com todos eles? A gente já sabe que o Enneagrama, ele tem o triângulo, a hexade, mas a principal figura que une, né, por fora é o círculo. Então todos nós estamos ligados, independente da tríade, do que for, a gente está ligado com todos os tipos, né? Então você fala, eu não tenho nada em comum com aquela pessoa. Tem sim. Então, primeiro, o tipo 9, ele compartilha a tríade base e as asas com os tipos da sua tríade, né? Então, ele tem em comum, ele tem muita coisa em comum com o 8, que é uma asa, e com o 1, que é uma asa. Eles dividem essa tríade. Então, essa ira, essa raiva também está presente no tipo 9, tanto quanto no 8 e no 1.
Ainda mais porque eles são ligados não só pela tríade, como pela asa. O tipo 9, como a gente já viu em outras aulas, se você ainda não assistiu, volta depois para assistir. O tipo 9 integra no 3 e desintegra no 6. Eu não vou falar os mecanismos porque já falei isso em outra aula, mas só para você entender que nós já temos então ligação com o 1, o 8, o 3 e o 6. Quer ver uma outra ligação? O tipo 9, ele faz parte da tríade orneviana Ai, sempre acontece isso. Deixa eu começar o pontinho por outro lugar. Ele faz parte da tríade orneviana retraída, que são os tipos... Gente, mas por quê? Deixa eu fazer assim que vai dar certo. São os tipos que se retiram quando precisam tratar de algum assunto, eles preferem se retirar, né? Para primeiro trabalhar isso no seu interior, para depois tratar com as outras pessoas. Então, ele compartilha esse mesmo comportamento com o tipo 4 e tipo 5, tá? Então, olha aí a ligação do 9 com o 5. São pessoas retraídas que preferem primeiro, né? Quando a gente viu os ornevianos, a gente sabe que é o que você faz para conseguir o que quer. Geralmente são tipos que se retiram, espera lá o grupo decidir, não gosta de emitir muita opinião, né? E preferem resolver primeiro a sua interioridade para depois vir e tratar. Então, são os quietinhos, né? Geralmente são pessoas muito quietinhas e tímidas. Então, ele compartilha essa tríade orneviana com o 4 e com o 5. Tá meio torto isso aqui, né? Deixa eu botar isso aqui no lugar. Oh, meu Deus. E como ele compartilha com os outros? O 2 e o 7. É a tríade harmônica da atitude positiva. Então, a gente tem uma ligação aqui do 7 e o 2. Olha que figura linda que ficou, né? O do 9. Eu achei linda quando eu montei aqui. Né, fica esses 3 triângulos praticamente, né? O triângulo central, que a gente sabe que são os tipos, os 3 tipos que compõem o triângulo que formam essas energias ambíguas, né? Que são tanto para dentro como para fora. A gente tem esse triângulo aqui da atitude positiva e o fininho aqui. Eu achei linda a figura que fez. Então, você vê que o tipo 9 tem ligação com todos, assim como a gente viu que o tipo 8 tem ligação com todos. Então, isso às vezes é ruim porque te confunde na hora de definir seu tipo, principalmente o 9, que é um tipo assim, tá tudo bem, tanto faz, né? O que vier tá bom. E acaba confundindo, mas também você vê que são características que nos completam, né? Você vê, o tipo 9 tem as asas aqui, né? Com pessoas que são totalmente independentes e destemidas e sabem o que querem. Então, o que o 9 pode aprender com o 8, com o 2, com o 7, né? Então, passamos aqui pela ligação do 9 com todos os tipos. Na semana passada, a gente viu também o que cada tipo quer, o que não quer, como ele constrói esse mapa de estratégias, né, do ego, o mecanismo de defesa e a frase padrão que define. Então, a primeira coisa que o tipo 9 quer, manter a paz. O tipo 9, lembra quando a gente falou da tríade do instinto lá atrás, que a relação do instinto, da tríade do instinto é com o ambiente, não tem tanto a ver com as pessoas. Enquanto o tipo 8 quer controlar a situação, o tipo 9 quer manter a situação, justamente para que ele não precise fazer uso dessa raiva que está dentro dele. Então ele prefere manter a paz com as pessoas que estão ao redor, porque assim eu não entro em conflito, né? Então aqui eu já vou botar que ele não quer ferir ninguém, não quer entrar em conflito. Então eu prefiro que o ambiente que eu tô, a rotina que eu tô levando,
permaneça assim, para que eu não tenha que me indispor com ninguém, para que eu não tenha que ferir, não tenha que mexer nessa harmonia, né, que eu já tenho. Então, qual o planejamento do ego, né? Se tiver algum problema, caso haja algum problema, o que eu faço? Eu me retiro para meu esconderijo, vamos dizer assim. Né? O tipo 9, ele tem esse refúgio secreto, assim como o 5, assim como o 4, né, que são os retraídos. Eles têm esse refúgio secreto para onde eles se retiram quando o bicho pega. Né? Então ele prefere, já que eu quero manter a paz, eu não quero ferir ninguém, então eu vou me retirar. Toda vez que der algum problema eu me retiro. Por isso que são pessoas que não entram em discussão, né? Sempre que tem uma discussão, o negócio fica mais acalorado, são pessoas que fogem do conflito, tentam mediar de toda forma o conflito para que realmente eles não precisem se indispor. Então você vê que muitas vezes essa mediação do 9 não tem a ver com ele não ter opinião, ele ser preguiçoso. A preguiça do 9, né, vem daí. Não é que ele é preguiçoso, ele não gosta de tomar decisão, e não é. Ele não quer ferir, ele tem essa. A gente vai ver depois quando falar da criança anímica, ele tem essa necessidade de se sentir em paz, em harmonia com todo mundo. Ele precisa estar colado com as pessoas. Então, ele prefere não se indispor, tá? O mecanismo, então, de defesa, né, que o ego faz, que o ego se utiliza é a narcotização. É o tradicional Hakuna Matata, né? Quando o Simba tá lá, eles percebem que é um leão e que leão come bicho. Eles falam assim: vamos narcotizar esse leãozinho aqui para que ele esqueça os problemas e esqueça que ele é um leão, que ele come a gente. Vamos ensinar ele a comer verme, né? Comer insetinho e essas coisas. Então o 9, ele se retira, ele vai para esse refúgio, seja lá para onde for, e é como se tivesse mesmo Hakuna Matata, né? Não vou me envolver, prefiro deixar. Quando vocês resolverem, sabe aquela coisa assim? Resolve aí. Quando vocês resolverem, vocês me chamam. O Ronald gosta, ele me conta sempre, eu não presenciei essa cena, mas ele me conta sempre, que estava tendo uma discussão num grupo que a gente faz parte, e tava discussão saudável, coisas de equipes, né? Aí tava lá, tal, o líder da equipe é tipo 9 e ele geralmente não gosta de se indispor com as pessoas. Então ali rolando, todo mundo discutindo, não, vamos fazer assim, fazer assim. Ele se retirou, foi lá pro cantinho dele, foi fazer outra coisa e realmente assim, quando tudo passou, ele voltou. Então é essa narcotização, assim, eu não vou me envolver, vocês resolvam aí, deixa o tipo 8 gritar, esbravejar, deixa o outro chorar, o outro dar opinião, eu vou ficar aqui. Quando vocês acabarem, vocês me chamam. É literalmente isso. Então, quando é que o 9 se sente bem? Qual é a frase do 9? Eu tô bem se eu estiver em paz e todos ao meu redor estiverem bem, ou em paz também, tá? Então, tá todo mundo bem, tá todo mundo em paz, tá todo mundo feliz, todo mundo alegre, não vai mexer em nada, não vamos fazer novidades, não vamos criar, como é que fala? Achar caroço, como é que é? Assim, né? Não vamos achar problema onde não tem, vamos ficar quietinho aqui e tá tudo bom, né? Então, esse é o tipo 9, né? Vamos ver, então, o que... Até aí, gente, alguma dúvida? Deixa eu beber uma água, porque eu nunca lembro de beber água. Vai botando as dúvidas de vocês aí, que eu tô no chat aí com vocês, tá? Então, vamos lá. O que o tipo 9 quer? O que o tipo 9 quer? O que ele busca? Qual é a força que move o tipo 9, né? O que ele deseja de todo coração? União, né? Unidade,
harmonia. Ops, deixa eu botar em letra maiúscula. Vai botando aí nos comentários. Ele quer ver o lado bom. Então, é aquela tríade da atitude positiva. Embora as motivações sejam diferentes, a gente vai ver, por exemplo, a motivação do 7 é que ele não quer sofrer. A motivação do 2 é que ele quer ser amado pelas pessoas. Então, ele vai ver sempre o lado bom, vai sempre ajudar, vai sempre trazer a consciência de que a pessoa é amada, de que ela é querida, de que vai resolver a situação. As motivações são diferentes, mas são uma tríade que quando dá ruim, eles estão sempre buscando o lado bom das coisas, tá? Então ele quer harmonia, ele quer unidade. Eu vou botar aqui, ó, evitar conflitos, né? A gente já viu, tipo, o 9, o quanto ele puder ceder para que não haja conflitos, ele vai fazer. E deixar tudo como está, né? Ele não quer mexer em time que tá ganhando. Essa é a frase do tipo 9, né? Em time que tá ganhando, não se mexe, né? Se puder deixar tudo como está, sem novidades, sem novas rotinas, sem meta, sem... Vamos deixar como tá, né? Essa é a preguiça e muitas vezes a pessoa não entende. A pessoa que é tipo 9 fala... Eu ouço muito isso assim, mas eu não sou preguiçoso. Mas a preguiça, eu sempre também digo... Cuidado quando você está analisando as palavras que a gente coloca aqui, porque nem sempre a preguiça, nesse sentido, é literal, assim, é uma pessoa que fica o dia inteiro na rede ou no sofá. Não é isso. O tipo 9 muitas vezes é muito ativo, ele se enche de atividades, mas são atividades circunstanciais que a gente chama. São coisas para passar o tempo, para adiar decisões que deveriam ser tomadas, atitudes ou palavras que precisariam ser ditas. Então, não é que o tipo 9 passa o dia todo no sofá. A preguiça do 9 não tem a ver com isso. Ela tem a ver com deixar as coisas como estão. Para que eu não tenha que me estressar, não tenha que me indispor, não tenha que ter conflito com as pessoas que eu amo. Logicamente, então, ele não quer ficar longe dos outros. O tipo 9 vai fazer de tudo. Ele vai se negar, vai deixar de lado qualquer conflito. Ele não quer conflitos. Ele vai deixar de lado tudo isso para que não se afaste das pessoas. Então, muitas vezes ele se nega e isso vai fazendo um mal muito grande, porque lembra que ele é da tríade do instinto. Ele tem essa necessidade de botar para fora, mas não coloca, porque a gente vai ver também, foi aprendido que a opinião dele não vale ou vai gerar conflito, vai gerar problema. A gente vai ver isso. O ego acaba dizendo, né, para ele, ó, não se mete que isso aí vai dar ruim. Tá? Então, como ele gosta de deixar tudo como tá, ele não gosta de mudanças de hábito ou rotina. Não mexe, não vem, né? Essa coisa assim de milagre da manhã, novas rotinas, acordar cedo, botar meta, assistir live, blá, blá, blá. Dá muito trabalho, tipo, 9 pula fora, né? Se tá mexendo, aquilo que eu falei, tá, o time tá ali ganhando, não vamos mexer não, deixa como tá. E é lógico, ele também não gosta de lidar com situações desagradáveis. Não quero mexer com isso. Essa é a preguiça, assim, não deixa como tá. Eu prefiro não me envolver, né? Não quero falar sobre isso. É muito difícil você conseguir de um 9, e a gente vai ver que isso é gatilho de estresse agora, né? É muito difícil você conseguir a opinião de um 9. Porque ele não quer lidar com isso, ele não quer lidar com os sentimentos, os sentimentos negativos, né? Por isso que ele narcotiza. Então, quando você tem relacionamento com tipo 9, estimula a pessoa a dizer o que ela sente, o que ela pensa, mostra para ela com escutativa de que a opinião dela é importante, sabe? O tipo 9 tem muita dificuldade de expor a opinião. Então mostra para ele que a opinião dele é importante, que você quer ouvir, mas não fica assim, né? Ouvindo, né? Esteja ali, esteja presente, né? Não divida a atenção com nada, para ele entender. A gente vai ver ali depois quando falar da criança. Ele precisa entender que a opinião dele importa, porque em algum momento o ego disse para ele que a opinião dele não era importante
ou que não valia a pena lutar pelo que acredita, tá bom? Então, quais são os gatilhos de estresse, né? Do tipo 9? Quando ele precisa dizer o que pensa, né? Nós já falamos aqui. Quando ele precisa dizer o que pensa. Uma outra coisa, quando precisa tomar uma decisão. Tá? Tomar uma decisão. E aí, quando as pessoas... Quando ele percebe que as pessoas estão perdendo a paciência com ele. Porque como é uma pessoa que tem dificuldade para tomar uma decisão ou para dizer o que quer, você pega um tipo 9 com o tipo 8, e o tipo 8 tá ali, vai, cara, fala, diz o que você pensa. Fica ali agulhando. Ele não vai conseguir. Eu tô olhando aqui, eu vou botar assim, ó. O gatilho de estresse é quando precisa e não consegue dizer o que pensa, tá? Porque ele às vezes quer dizer, mas não consegue. não por algum motivo aquilo não sai, aí a pessoa fica agulhando, o grupo vai perdendo a paciência, ele não consegue, e aí cada vez mais estressado, menos ele vai falar, tá? E quando diz sim, né? Querendo dizer não. Isso também é um gatilho de estresse. Ele não consegue transmitir o que está pensando, o que deseja, e aí acaba dizendo sim para uma situação que ele queria dizer não. E aí ele desintegra, né? Vai desintegrando, vai percebendo que aquilo ali tá fazendo mal. Então, esses são alguns dos gatilhos que vão botando o Hulk para fora, né? Deixa eu baixar um pouquinho esse Hulk aqui, só para não ficar grudado ali na letra. Vamos então relembrar as asas do tipo 9, tá? Que lembra que eu falei para vocês sobre os instintos, né? A gente não vai falar dos instintos aqui porque é um assunto um pouquinho mais avançado, a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que os instintos confundem muito a cabeça das pessoas porque a gente tem os 3 instintos, um é mais reprimido, um é mais desenvolvido e um é mais ou menos. Então, assim, isso acaba confundindo. Eu acho que o formato das asas é mais simples para as pessoas entenderem, porque tá ali do lado, você acessa a energia do tipo, fica mais fácil, tá? Mas eu vou falar de asa e aí vou falar qual é o instinto que me lembra cada asa, tá? Então, vamos lá. O 9 asa 1, ele é mais introvertido, né? É uma pessoa mais caladona, ele é mais idealista, né? Puxa isso do 1, né? Ele é mais crítico, porque também puxa do 1, então essa raiva fica mais evidente. A gente sabe que é a tríade da raiva, então essa raiva fica mais evidente. Ele é mais focado, é mais obediente, mais controlado. Ele é mais... Ele controla mais as emoções. Então, é introvertido, idealista, crítico, focado, obediente, mais controlado e emocionalmente estável. Vou colocar assim, tá? Ele vai demonstrar menos as coisas do que, por exemplo, o 9 asa 8, né? Que tem já a energia do 8 ali forte. Então, é uma pessoa que tá ali com a raiva bem latente, né, como os outros tipos, mas ele é mais controlado. Ele vai segurar mais, assim como o tipo 1, né? Mais crítico, vai dar uns toquezinhos assim, mas assim como o tipo 1, o 9 asa 1 também tem essa questão de implodir mais, né? O 9 asa 8 ele fala um pouco mais. Como o tipo 1 e o 9 asa 1 não fala, eles têm essa tendência a ter gastrite, problemas de ansiedade, problemas estomacais, né, refluxo, gastrite, úlcera, porque ficam segurando, engolindo sapo, né?
Então, esse seria o 9 asa 1, que lembra muito o instinto sexual. Mas eu não vou falar sobre isso, tá? O 9 asa 8, ele já é mais extrovertido. Ele já consegue expor um pouquinho mais. Já lembra o instinto social. Ele é mais do grupo, entendeu? Já tá mais com a galera. Mesmo que não fale muito, ele se solta mais, né? Ele é mais assertivo. Ele é o tipo que tem atitudes mais passivo-agressivas, né? Ele vai demonstrar mais essa questão de bater o pezinho, sabe? Tipo assim, não pode ser que não fale, não demonstre, mas vai ter algum tipo de passivo-agressividade, tá? E ele oscila mais também entre confrontar. Por isso que ele é conciliar. Por isso que ele é o árbitro. Porque ele não sabe se confronta ou se concilia. Então ele pode ter uma atitude passiva-agressiva, né? Jogar aquela fisgadinha ali, um tapa com luva de pelica, mas depois ele vai lá, morde e assopra. É o morde e assopra, né? Ele é social, ele lembra o social, tá ali pelo grupo, mas continua sendo 9, continua. Deixa eu botar o acento aqui, que eu esqueci também. E o 9 clássico, ou que tem as duas asas mais equilibradas, lembra o autopreservação, né? Que já é um tipo que gosta de conforto, ele gosta de rotina, ele gosta de se sentir seguro e protegido. Ele é mais caseiro, é o tipo 9 que é mais caseiro, gosta dessa coisa de ficar em casa, Netflix, sofazinho. Esse é o 9 clássico, é o 9 autopreservação também, tá? É mais egoísta, pensa mais em si, quer estar ali no conforto, na rotina, ninguém mexe aqui, né, nas minhas coisas, deixa eu no meu canto. É isso, beleza? Vamos em frente. Vamos ver agora aqui a criança do tipo 9. Criança do tipo 9, gente, e mais uma vez eu vou falar. Eu achei importante falar sobre isso porque é uma pincelada no caminho para o seu desenvolvimento, tá? Mas esse assunto é longo e é crítico, envolve muito desejo de mudança, né? Que é essa questão da criança, né? Como acessar, como fazer as pazes com a sua criança anímica. A criança anímica do tipo 9, ela era uma criança. E lembra que eu falei, não tem a ver com a criança cronológica. Não é que eu fui uma criança tipo 3, hoje eu sou um adulto tipo 9. Não é isso, tá? Eu vou explicar isso em todas as aulas para que não tenha dúvida na sua mente. A criança anímica não é a criança cronológica. Deixa eu beber uma água pra gente fazer uma pausa e entender isso legal, tá bom? A criança anímica é aquela essência da aula 1. É aquilo que a gente nasce, né? E que lá na barriga da mãe a gente já começa a ter percepções do mundo, dependendo da gestação, dependendo de como a mãe lidou ali na gestação. Deixa eu ir desenhando a criancinha aqui, que a gente vai conversando sobre essa questão da criança anímica, antes de falar. Olha eu fazendo, passando a canetinha no mousepad em vez de passar na mesa. Voltando. Criança anímica, então, a gente já começa a ver indícios da apresentação do ego ainda ali na barriga. O ego já começa a perceber o ambiente onde a criança tá nascendo, tá crescendo. A sensibilidade dessa mesa tá meio ruim, eu não tô conseguindo fazer direitinho. Depois eu dou uma conferida aqui. Então, a criança já vai percebendo a dinâmica, né, ainda dentro da barriga, e o ego ali já começa a se manifestar. Como eu disse, eu sou do grupo que acredita que a gente já nasce com
uma predisposição para uma personalidade. Eu não vou dizer que a gente já nasce com o tipo, porque o tipo vai se desenvolvendo ao longo da vida. Mas a gente já nasce com uma predisposição, assim, a gente já tem uma visão que vai sendo construída ali, né? Do certo, do errado, do que eu posso, do que eu não posso fazer. Então, a criança anímica do 9 é essa criança que gosta de se mostrar, de se exibir, de por algum motivo ela foi tolhida disso, ainda na infância, né? E, e foi dito a ela, a verdade às vezes nem pode ter sido dito, mas ela percebeu que ser assim não era legal, que não era bom se mostrar, não, sei lá, falaram que isso era vaidade, que era exagero, então ela percebeu de alguma forma que, que aquilo ali não era bom. Então ela começa a desenvolver essa mecânica aí de esconder o que sente, tá? Então a criança anímica do 9 é o tipo 3 que a gente sabe que é a flecha da integração. Porque, novamente, a gente vai falar sobre fazer as pazes com a criança, né? Por que a gente tem birra com a nossa criança anímica, né? Porque ela não amadureceu. É uma criança que não amadureceu, ela ficou escondida lá no fundo da alma. Por isso que é anímica. Algumas pessoas me perguntam o que significa anímica. É uma criança da alma, né? A nossa criança da alma ficou lá escondidinha, a gente não deixou ela crescer. O ego se desenvolveu, ficou fortão, né? E a nossa criança tá lá mirradinha, escondidinha, chorando lá no cantinho dela. A gente não permitiu que ela viesse à tona. E aí o ego amadurece, tudo cresce, nosso corpo se desenvolve, nosso ego amadurece e a criança tadinha tá lá, né? Quietinha no canto dela. Então, por algum motivo, o tipo 9 percebeu que não era bom expor seus sentimentos, expor o que ele sentia, se mostrar, vamos dizer assim, como dizem os cariocas, se amostrar, não era legal, era feio, e aí ele aceitou isso como verdade e começou a deixar de lado a sua opinião, as suas necessidades, tá? Então, como o tipo 9 vê a criança anímica do 3, né? Uma criança competitiva, não é legal competir, é uma criança muito metida, muito mentirosa, né? Mente para conseguir o que quer. Então, ele acha isso inaceitável, lembrando que é o ego falando, né? Não é o tipo 9 falando, é o ego falando, tá? Então, o ego ele fala, ó, isso aí é inaceitável, né? Por isso que a birra do tipo com a sua flecha de segurança, né? Então, como é que o 9 faz as pazes com essa criança? Aceitando que a opinião faz bem, que você colocar sua opinião para fora faz bem, que não tem problema você ter seu brilho, não tem nada de errado nisso, sabe? De você expor sua opinião, de você falar o que pensa, né? Por isso que a gente fala para começar pelo caminho das flechas, porque é mais fácil você acessar a energia, no caso do 9, né, da tríade ali, acessar a energia do 1, do 8, que ele já está acostumado, porque está ali do lado, vamos dizer assim, né? É um caminho mais curto, eu gosto de dizer que é um caminho mais curto, mais fácil. E aí, quando você vai mexer na flecha do coração, né? A gente geralmente também, quando a pessoa já entendeu a dinâmica e passou pelas asas, ela começa acessando a flecha de estresse, que é a do 6, né? Para depois, por último, buscar acessar a flecha do coração. Porque fazer as pazes com a criança anímica envolve, às vezes, mexer com coisas do passado, da infância, e aí muitas vezes você precisa de ajuda externa, né? Não é uma coisa muito simples de lidar. Eu, por exemplo, precisei de ajuda externa, né? Eu tive várias crises quando eu comecei a acessar o porquê eu fazia
Por que dessa necessidade de ser sempre forte, de ser sempre tão independente, né? Que medo é esse que habitava em mim, que eu não me permitia ser mais vulnerável, né? E aí você começa a olhar para trás, e eu sempre digo, se você ficar culpando alguém, meu pai, minha mãe, minha avó, minha professora me disse isso, me disse aquilo, você vira uma vítima e nunca vai resolver, quando você deveria ser o protagonista da sua história, né? Quando você faz as pazes, você perdoa, você resgata essa criança, você cresce, você se desenvolve e aí começa a viver a plenitude que o Enneagrama oferece, né? Que é realmente desfrutar dessa beleza que tem por trás de todos os tipos, né? Então, o caminho aqui da criança, eu gosto de falar do caminho da criança, mas é um processo, assim, eu acho importante a gente falar aqui na live, mas é um processo um pouquinho mais dolorido, mais demorado, né? Então, o que a criança anímica do 9, né, que no caso é a criança tipo 3, o que a criança tipo 3 espera, né? Deixa eu pegar meu teclado aqui agora. Ela quer ser reconhecida. A criança anímica do 9, lá no fundinho do 9, se você pergunta para um 9, ele vai negar até a morte, mas ele quer ser reconhecido e aplaudido. Não, imagina! Lá no fundinho, se você sondar, você vai perceber. A sua criança, essa criança que está lá escondida, né? Assim como a criança do 8 é vulnerável, quer ser amada, a criança do 9 quer ser reconhecida. Todo mundo quer um reconhecimento, mas essa criança ferida aí queria ser reconhecida, queria ser aplaudida, mas por algum motivo ela não foi aceita dessa forma. E mais uma vez eu digo, não tem a ver com o que fizeram, mas como você se viu, não sou aceita assim, né? Se eu for exigente demais, deixa eu botar aqui, se eu for exigente demais ou dizer o que penso, serei punido. Por algum motivo, ele acredita que se for exigente, não, eu quero assim no meu jeito, né? Isso é ser exigente. Às vezes não é, né? Mas se eu for dizer o que eu penso, se eu me comportar de uma forma mais assertiva, eu vou ser punido. Então, melhor eu ficar quieto. Então, melhor me isolar e ficar quieto. Por algum motivo, a criança percebeu isso na infância. Pode não ter sido trabalho de ninguém, mas ela percebeu que se ela dissesse o que pensava, se ela buscasse reconhecimento, isso ia ser ruim, ia ser punido. Então ela preferiu ficar quieta. Como que o tipo 9 faz as pazes com essa criança? Percebendo que ele pode, lembrando, igual a gente botou aqui, ó, deixa eu pegar do tipo 8 aqui, lembrando aqui, né, que o tipo 8 ele enxerga a criança tipo 2 como chorona, insegura e fraca. O tipo 9 enxerga a criança tipo 3, botar aqui esses rótulos, né, grandão, ele enxerga como uma criança metida, né, exibida, vamos botar exibida? Exibida, uma criança competitiva. Deixa eu aumentar aqui o quadrinho. Então, ele tá olhando, geralmente quando a gente olha, né, tanto os outros tipos como a nossa criança, vai olhar para coisa ruim, porque você tá olhando a criança que não amadureceu. Lembra sempre disso. A criança anímica não amadureceu. O ego amadureceu. A criança não. Então, quando você olha e fala, é uma criança exibida, que só quer ser aplaudida, quer ser reconhecida, isso é ruim, isso é feio, e eu vou ser punido por isso. Então, é exibida, é competitiva, é mentirosa, né? Porque é uma criança que é, vamos dizer assim, que é dissimulada, que faz o que, sabe aquelas assim, quer ser a queridinha da professora. Então, ele vê
a criança tipo 3 assim. Quando você faz as pazes, traz ela à tona, né? Amadurece essa criança, você vê o quê? Aí começa a integração. Você percebe que pode ser, sim, independente. Não tem nada de errado em ser independente. Independente. Radiante. Você pode ter seu brilho próprio, né? Vou botar aqui. Ter brilho próprio. Você pode ser ouvido. Posso ser independente. Radiante. Vou botar uma vírgula aqui. Radiante. Ser ouvido por todos. Não tem nada de errado nisso. E aí, você pega a empatia. Uso a minha empatia para o bem. Aliado ao quê? A esse brilho pessoal, a sua voz própria. Então você faz as pazes. Você não quer, é lógico que você não quer ter contato com essa criança imatura, exibida, competitiva. Não tem problema não ter contato. Mas tira ela lá do fundo do poço. Tira ela. Gente, peraí que eu tô clicando no lugar errado aqui. E botei um monte de Z aqui, que eu tava tentando botar o zoom. Então não tem nada de errado você entrar em contato com essa criança, mas tira ela lá do fundo do poço, traz ela para a luz, né? Traz ela para a maturidade e vê que ao invés de exibida, competitiva, mentirosa, duas caras, não, ela é independente, ela é radiante, ela brilha sozinha, ela tem voz. E essas são as pazes que você precisa fazer com a sua criança. Esse é o caminho da integração. Assim como a gente já viu o 8. O 8 ele pode juntar a força dele com a empatia, com o amor, né? Não tem nada de errado nisso, né? Não é aquela criança chorona, frágil, que precisa o tempo todo de ser acalentada. Não, ele junta a força, mas junta com o lado bom, né? A empatia, o amor, ver o lado do outro. Então, esse é o caminho da integração. É você fazer as pazes com essa criança. Que muitas vezes você olha só como uma criança, só o lado ruim, só o lado mimado, né? O lado oculto, a sombra, tá? Vamos trazer a criança para a luz, beleza? Essa é a nossa aula do tipo 9. Na semana que vem vamos terminar a tríade do instinto com o tipo 1 e seguimos em frente com as nossas lives falando um pouquinho sobre cada tipo. Espero vocês então. Lembra aí, antes de sair, se você ainda tem alguma dúvida, tô no chat para esclarecer as dúvidas de vocês. Lembra de dar seu joinha e lembra de compartilhar essa live nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram. Coloca lá, né, o link para as pessoas conhecerem Enneagrama, se aprofundarem e mudarem de vida. Tô junto com vocês na caminhada todos os dias, né? Tentando ser uma pessoa melhor, lutando para me manter integrada, presente. Tamo junto na caminhada e espero vocês na terça que vem, às 19 horas. Um beijo e até semana que vem. Tchau!